honra e glória do nome do Senhor, serva de Deus, levantada pela misericórdia dele. Amém, igreja? Santo, santo é teu nome, Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma noite estarmos na tua casa, te adorando e louvando com hinos e cânticos. Pedimos que o Senhor continue fluindo deste altar, através da minha vida, Pai, que diante da tua igreja, no teu altar, reconheço a minha pequenez e que nada sou sem ti. Mas me coloco inteiramente à disposição e à dispensação da tua obra. Faça através de mim o teu querer. E que mais uma vez, Pai, a tua palavra venha nos impactar, nos transformar e nos direcionar à tua vontade. Através da minha vida, para a minha vida e dos meus irmãos em Cristo Jesus. Pai, e nos ensine, nos ajude e nos sustente, para que sejamos fiéis a Ti como o Senhor é fiel a nós. Amém, igreja? É o que nós pedimos ao Senhor, mas essa noite em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que o abençoam e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei a esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém? Sê tu uma bênção. Ou em algumas traduções, você será uma bênção. Essa é a mesma ordenância e vontade de Deus para cada um de nós. Sermos uma bênção. Algo que só conseguimos alcançar se estivermos nas mãos do Senhor. Ser uma bênção precisa ser uma vontade real em nossos corações, em todos nós, homens, mulheres, jovens e crianças, as nossas crianças, que temos a bênção de conduzi-las no caminho do Senhor. Sermos bênção. O que buscamos em Deus? Sermos bênçãos ou termos bênçãos? Será que, como seguidores de Cristo, servos do Deus vivo, nós priorizamos mais ser bênção do que ter bênçãos? Ou a nossa prioridade é mais ter bênçãos do que ser bênçãos na mão do Senhor? Sabemos exatamente a resposta. Diante do que temos vivido, diante de como levamos a nossa vida. Esse texto acerca de Abraão, na minha Bíblia está com o título, O Chamado de Abrão. Todos nós somos chamados, fomos e somos todos os dias chamados pelo nosso Deus poderoso, para vivermos uma vida com Ele.
E essa passagem de Abraão nos ensina atitudes que ele teve. Atitudes que, se nós seguirmos, nós também conseguiremos ser bênção na mão do Senhor. Conseguiremos cumprir a ordem e a palavra que o Senhor nos dá. Sejamos nós uma bênção. Sê tu uma bênção. Amém? Primeiro, no versículo 1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai. O Senhor ordena que Abraão saia da sua zona de conforto, do meio ao qual ele já estava habituado a viver, a sua rotina. Talvez ele era um homem que tinha alguma ou nenhuma expectativa mais, ou perspectiva de vida. Vivia os dias que Deus assim o dava. Mas ele foi chamado a sair da zona de conforto, do seu meio, do meio da sua parentela, para viver o sobrenatural de Deus, para estar no centro da vontade do Senhor, para caminhar com o nosso Deus poderoso. Assim somos nós chamados para viver a vontade, para estarmos no centro da vontade do Senhor, do querer do Deus Altíssimo. E nós somos chamados de maneira específica, ou seja, exclusiva, para caminhar com Deus. Ele chama cada um de nós. Somos chamados de maneira especial, particular, de intimidade, com o Senhor, relacionamento de Senhor e servos e muito mais além, de Pai Altíssimo e filhos. Somos chamados de maneira a viver com o Senhor individual. Cada um de nós do seu jeito, para sermos transformados e conduzidos por Deus, para vivermos o sobrenatural. Deus sabe exatamente quem somos, conhece a cada um de nós. Os desejos, os planos que fazemos, o que guardamos no nosso coração, o que pensamos, nossas falhas, nossos erros, quem de fato e verdade somos. Nada acerca do nosso respeito, de quem somos nós, passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele nos conhece íntima e profundamente e ainda assim nos quer caminhando com Ele. Ainda assim nos quer perto dEle. Mais do que sermos recebedores de bênçãos, mas para sermos bênçãos. E nós estamos dispostos a atender esse chamado do Senhor? Ouvimos, lemos sobre Abraão e vemos que esse homem teve 3 ações que determinam a fé. Abraão ouve o chamado de Deus, crê e obedece. Quem ouve, crê e obedece, vive em fé. Aleluia. Fé em Deus, nos caminhos de Deus. Fé que foca no chamado do Senhor. Fé ativa e que move, faz e acontece. Em Hebreus 11:8, assim está descrito. Abrão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Assim devemos ser nós, confiar retamente no que o Senhor nos diz, na ordem que Ele nos dá. Se o Senhor direciona a nós um caminho a seguir, então é esse caminho que nós vamos seguir. Porque como servos, caminhantes em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que a palavra do Senhor, toda ela se cumpre, não parte dela. E servindo a um Deus, tendo comunhão com o nosso Deus, nós sabemos que Ele não nos levará, nem nos deixará em um lugar onde a sua graça não nos alcançará e nem nos acompanhará. Porque a vontade dEle é perfeita, os planos dEle são perfeitos. Assim como está em Jeremias 29:11. Assim diz o Senhor para cada um de nós, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ser uma bênção é viver o que Deus quer, não o que queremos, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Segundo, versículo 1, no finalzinho. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. A terra que nos cabe e a qual colheremos frutos é aquela que o Senhor já designou para cada um de nós. E não é aquele lugar onde o homem diz que pode ou promete que irá nos levar. Homens são falhos, Deus é fiel. E a nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor. O nosso caminho precisa ser entregue ao Pai, somente a Ele e mais ninguém. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se o Senhor tiver que levantar pessoas para nos ajudar, ele vai levantar. Se tiver que proporcionar circunstâncias mais impossíveis, podemos dizer, ele fará. Nada para o agir, nada impede as mãos do Senhor de se mover a favor dos seus. E, principalmente, nada impede que o Senhor cumpra a sua promessa na vida de cada um de nós. Ser bênção é confiar nos caminhos de Deus, é deixar que o Senhor direcione cada passo nosso. Amém? Terceiro, versículo 2. Farei de ti uma grande nação. Quando nós lemos a história de Abraão, ou a ouvimos ela toda, nós achamos impossível o idoso de 75 anos, casado com uma idosa e estéril. E recebe uma promessa que dele sairia uma grande nação. Ele geraria o início de um povo de Deus. É impossível. Aos nossos olhos é. Até mesmo porque Abraão não contou só com a fé convicta no Senhor, mas a paciência diante do tempo que ele esperou. Ele foi chamado aos 75 anos e ele segurou Isaac em seus braços com 25 anos, até que a palavra do Senhor se cumprisse. Independente do tempo ou das circunstâncias, nada nem ninguém impede o agir de Deus e o cumprimento das suas promessas. Ser uma bênção é crer que só o nosso Deus pode o impossível. Não sabemos como Deus fará, mas é certo que Ele fará. Se Ele prometeu, Ele cumpre. 4, versículo 2 ainda. Tornarei famoso o teu nome. E assim Deus fez. Abraão é referência de fé, chamado o pai da fé. Tem seu nome na galeria dos heróis da fé. Tem seu nome famoso, a sua história é pregada para nos demonstrar a palavra do Senhor, o quanto nosso Deus é poderoso e fiel, e nos ensinar como ser homens e mulheres de fé. Mas Abraão tem seu nome famoso, em algumas traduções o Senhor diz a ele, engrandecerei o teu nome. E Abraão só tem um nome grande porque decidiu andar com o maior de todos, Deus poderoso. Podemos ter o sobrenome que for, conhecer quem quer que seja, por mais poderoso que a pessoa seja e diga que é. Ainda assim somos pequenos. O que nos faz grande é caminhar com o Senhor, é servir o Deus Todo-Poderoso, é caminhar com Cristo. Isso nos faz grande. É esta grande oportunidade e o que mais temos de precioso na vida, caminhar com o Senhor, é que torna o nosso nome famoso. Não por nós, mas por Cristo, por Deus.
Ser uma bênção é quando o nosso nome é mencionado e a referência que se tem de cada um de nós é de filhos do Altíssimo e servos do reino de Deus. É quando o nosso nome é lembrado e mencionado e a pessoa reconhece que somos servos de Deus, que servimos ao Deus vivo, que refletimos a Cristo. Essa é a nossa grandeza. Isso é o ter um nome grande e famoso. O nome que caminha com o nome de Jesus. 5º, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão como canal de bênçãos. É para isso que fomos chamados. Sermos bênçãos para abençoar. Ser uma bênção é abençoar os outros por meio da nossa existência de uma vida com Cristo. É sermos instrumentos na mão do Senhor para o próximo. A nossa fé é para abençoar vidas. Aleluia. Gálatas 3, do 6 ao 9. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Nós aprendemos a ter uma fé como de Abraão. Cremos no Deus vivo, com uma fé reta, com uma fé que move, com uma fé efetiva. Somos imitadores, seguidores de Cristo, servos do Deus Altíssimo. Então essa bênção é para nós. Nós somos reconhecidos e aceitos, acolhidos por Deus como povo eleito, geração santa, sacerdócio, povo escolhido de Deus. Amém? 6º, versículo 4. Partiu Abraão como Deus ordenara. Obediência. Ouvimos o chamado de Deus, cremos e obedecemos? A obediência é um grande princípio para que sejamos uma bênção e sejamos abençoados. Só se torna bênção quem se submete à vontade de Deus, em tudo e todas as coisas. Obediência é negarmos a nós mesmos nossas vontades e viver no centro da vontade de Deus, o querer do Senhor. Obediência a Deus é um processo duradouro e contínuo. É todos os dias. Até o dia em que é nos dado vida. É obedecer ao Senhor. E só conseguimos cumprir, sermos obedientes fielmente a Deus, quando temos um coração transformado por Cristo e decidimos viver em obediência. Muitos de nós podem até dizer que creem em Deus, mas as nossas atitudes podem dizer ao contrário. A gente precisa falar, declarar, viver, demonstrar. Amém? Ser uma bênção é decidir obedecer a Deus sem o si, sem o questionamento. O Senhor ordena é ir fazer. Quando a gente decide caminhar com Cristo, não é mais o que queremos, o que achamos. É o que o Senhor quer, é o que o Senhor determina. Porque servimos a um Deus que não fica achando as coisas, Ele tem certeza das coisas. Aleluia. 7º, edificação de altares a Deus. No versículo 7, em Siquém, Abraão constrói um altar para Deus. No versículo 8, em Betel, constrói outro altar e invoca o nome do Senhor. Assim como em Hebrom, que está em Gênesis 13, 18, e em Moriá.
Gênesis 22, 9. E em Moriá é o altar do testar a fé de Abraão, quando o Senhor lhe pede o seu filho Isaque. Abraão levantava altares para adorar e se dispor à vontade do Senhor. Aonde ele ia a cada conquista, no decorrer da jornada, independente das circunstâncias, estava ali. Abraão adorando e edificando altar ao Deus vivo. Nós edificamos altar ao nosso Deus? Temos a consciência de que nós somos esse próprio altar? E esse altar que nós devemos ser em Deus, porque não é escolha. Quem decide caminhar com Deus precisa decidir ser altar de adoração, louvor e obediência, de fé ao Senhor. A nossa principal oferta no altar que edificamos a Deus somos nós mesmos, o nosso viver, todos os dias, independente das circunstâncias, boa ou ruim. Decidimos ser altar de Deus, decidimos servi-lo, adorá-lo, louvá-lo, obedecê-lo. Ser uma bênção é ser altar de Deus, consagrar a nossa vida a Deus, sendo de verdade templo do Espírito Santo de Deus, amando o Senhor sobre tudo e todas as coisas, com todo o nosso coração, alma, entendimento e todas as nossas forças, assim como está em Marcos 12, 30. Nós aprendemos a ser bênção por meio da comunhão com Deus, do desfrute, da meditação e na aplicação da sua palavra. A comunhão, a intimidade com o Senhor é que nos levará a ser bênção. E como bênção, nós temos atitudes de quem é bênção em Deus. E as nossas atitudes é viver para Deus e conforme a tua vontade. É sairmos da zona de conforto. É abrir mão daquilo que nos impede de caminhar com o Senhor. É abrir mão daquela situação onde nós já estamos acostumados e não queremos arredar pé. Sair da zona de conforto é fazer aquilo que Deus pede. É avançar no Senhor. É cumprir com a vontade de Deus. Ser bênção é olhar para o próximo e demonstrar ao outro o amor que recebemos de Deus, o amor que recebemos de Jesus. Em Romanos 12, 10, assim está. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Ser bênção é honrar o irmão. Não é olhar se ele merece ou não, é honrar. Ele é servo de Deus tanto quanto cada um de nós. É honrar o irmão, é zelar pelo bem-estar dele, é dar honra como queremos ser honrados. Servir ao próximo. Ser bênção é se colocar no lugar de serviço ao irmão. É servir com alegria e boa vontade. É dar ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Nós gostamos de receber respeito, amor, carinho. Nós gostamos de receber auxílio. Nós gostamos de receber a paciência e a tolerância do irmão no nosso mau dia. E o que gostamos de receber é o que precisamos ofertar ao outro. Nem menos, nem mais. Porque nós queremos o mais para nós. Então, para o irmão não precisa ser o menos. É aquilo que queremos receber. Esforcemo-nos, nós conseguimos. Jesus está conosco. Amém? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda, algumas traduções está assim, ou ambição egoísta, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aprender com Jesus, o maior, o todo-poderoso, se fazia como o menor,
sendo o Senhor, ele não buscou para si a glória, mas a glória para Deus, o Pai Altíssimo. Nós estamos aqui para valorizar o irmão como queremos ser valorizados. E em tudo e em todas as coisas glorificar o nome de Deus. Promove a paz. Ser bênção nas mãos de Deus, ser uma bênção, é promover a paz aonde a gente vai e aonde a gente está. Promover a paz é aonde chega a confusão, levar a paz do Senhor. Não ficar incitando, não ficar colocando mais lenha na fogueira. Promover a paz é não dar ouvido à fofoca. Promover a paz é ouvir sobre o irmão e, se não for para ajudar em oração, nem queira ouvir ou não passe a fofoca adiante. Promover a paz é realmente querer que tudo esteja transbordando da paz de Cristo. Qualquer situação. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser bênção é termos uma vida que testemunha a Cristo, onde quer que estejamos e com quem estivermos. Quem é bênção é reconhecido pelas atitudes que vêm de um comportamento firmado em Cristo. Quem vive com a luz que é Cristo, leva a luz, exala Cristo. Reflete o Deus poderoso. Ser bênção é pregar o Evangelho. É cumprir com o que Jesus nos ordena em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aonde o Senhor nos coloca é não perder a oportunidade de falar da palavra, de levar a verdade que é Cristo. Falar palavras que edificam, que encorajam uma vida com Deus. A nossa palavra, a nossa língua precisa declarar bênçãos e coisas que edificam a vida do irmão e que o levam para uma vida com Cristo. 1 Tessalonicenses 5:11. Exortem e edifiquem uns aos outros. É direcionar o irmão. É querer para o irmão a verdade, Cristo em que vivemos. Hebreus 3:13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Encorajar o outro, o próximo, o irmão, a ter uma vida com Deus. Ouvir o irmão. Nós precisamos ouvir o irmão. Ser bênção é estar disposto a auxiliá-lo no que é preciso. Talvez a necessidade do irmão a gente não consegue suprir provendo algo que ele precise. Mas talvez a gente pode auxiliar com uma oração, uma intercessão. Ajudar o irmão naquilo que podemos fazer. Ouvir o irmão. Se dispor a ser aquele que ouve e traz uma solução mediante a palavra de Deus. E não ser só aquele irmão que quer falar. É aquele irmão que quer ouvir. Que se dispõe a ser auxiliador, acolhedor do irmão necessitado. Porque, ora, nós estamos em condição de necessitados. E outra em condição de ajudar. Então é estender a mão para o irmão. Assim como nós queremos contar com mãos estendidas. Amém? Orar pelos outros. Assim como está em Tiago 5,16. Ser bênção é orar pelo irmão. E não é orar só por aqueles que nós não identificamos. É por aquele também que nós não identificamos tanto. Às vezes nós não temos nem noção. Mas talvez aquele irmão que a gente chega na igreja e que a gente vê ele lá no cantinho, porque tem a decisão de não gostar, a opção de não gostar, não esquecendo que gostar é opção, amar em Cristo Jesus é obrigação. Quem serve a Cristo, caminha com Cristo, tem a obrigação
de dar amor de Cristo ao outro. Talvez é aquele irmão que você despreza, que nós desprezamos, é ele que intercede por nós. Quantas vezes a gente se coloca em oração e o Senhor sopra no nosso ouvido, o Espírito Santo traz ao coração o nome de um irmão, a imagem do irmão. Para mim nunca, mas para algum de vocês, Deus um dia perguntou se gosta ou não desse irmão. Ele ordena orar. E assim é conosco. Ser bênção é ser grato a Deus por tudo. E a gratidão a Deus caminha junto com a generosidade ao próximo. Somos abençoados para abençoar, não para reter bênçãos. Isso é egoísmo. Ser bênção é ser gentil, independente de como as pessoas são conosco. Cada um oferece ao outro aquilo que tem. Se nós somos maltratados, se recebemos indelicadeza, nós vamos oferecer ao outro Cristo. Ser gentil. Amar. Dar amor. Porque isso tem muito mais a ver com quem somos do que com quem o outro é. Tem a ver conosco e Deus. O outro, Deus vai resolver com ele. Amém? Que nós nos preocupemos em ser bênçãos, pois servimos a um Deus que tem prazer em abençoar os seus. Cuidemos dos outros, e Deus cuidará de nós e tudo acerca da nossa vida. E sempre foi assim, tem sido assim, e permanecerá sendo assim. Deus cuida de nós e faz muito além do que pensamos. Ele nos dá muito mais do que merecemos. O Senhor nos diz essa noite para levarmos para a vida. Sê tu uma bênção. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça para que ela venha criar raiz, crescer e transbordar em nosso coração, em nosso viver. Que verdadeiramente, Pai, busquemos mais ser bênçãos do que ter bênçãos, Pai. Que nós busquemos ser em Ti o que o Senhor quer que sejamos, instrumento em Suas mãos para abençoar o outro. Que a gente consiga enxergar no outro a presença de Cristo que há, assim como em nós. E que nós sejamos, Pai, conforme a Tua vontade. Aqueles, Pai, que quando abençoados, abençoam vidas. Que a gente não venha a ser egoísta. Porque diante de um amor tão grande que foi nos dado por vós, ó Deus, e por vós, Jesus, egoísmo não precisa e nem tem que fazer parte do nosso vocabulário nem das nossas atitudes. Mas sim o amor ao próximo. Ser bênção é amar a Ti, Deus, e amar o nosso irmão. É o que oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem se assentar. Os diáconos vão entregar os envelopes das ofertas.